Nada pode ser em excesso numa antologia de 70 títulos, porque uns títulos acabariam ocupando o lugar de outros títulos. E esses lugares precisam ser reservados. Nós escolhemos 3 grandes viagens feitas por norte-riograndenses para figurar na questão das viagens, das indicações de leitura de grandes viagens. A primeira delas é publicada em 1937, O Extremo Oriente. Foi a viagem que fez Garibaldi Dantas para conhecer, inclusive, o mercado de algodão em todo o leste europeu. Ele foi, passou alguns meses e redigiu esse livro que foi publicado pela coleção brasiliana em 1937, na época então apenas Companhia Editora Nacional, da coleção Viagens, volume 15 da coleção Viagens. A segunda grande viagem acontecida neste período é a viagem protagonizada pelo nosso Jaime Ador da Câmara, né? Que vai com o livro Europa, França e Bahia. Ele faz uma brincadeira, citando a quadrinha que eu vou repetir para vocês. Eu entrei de mar adentro e fiz tanta estrepulia que o rei mandou me chamar para casar com sua filha. O dote que ele me dava, Europa, França e Bahia. Isso ele vai à Finlândia e de Finlândia vai a todo o leste europeu, volta e escreve exatamente esse Europa, França e Bahia, que na época foi um livro muito bem comentado e muito bem recebido como longo relato de viagem. Um tipo de reportagem, um tipo de jornalismo que na verdade só veio existir bem depois deles dois. Quer dizer, eles fizeram parte desses grandes relatos em razão das grandes viagens que fizeram. A terceira e última grande viagem foi aquela publicada pela Civilização Brasileira em 65, que é de Luiz da Câmara Cascudo, Made in África. Por que esse livro é importante? Não só por um relato de viagem, é porque é nesta viagem que ele sai, enquanto ele vai colhendo informações e depoimentos, livros, anotações, imagens, enquanto ele vai preparando a sua história, a sua grande história da alimentação brasileira, ele vai anotando pequenos temas sobre os quais ele acaba escrevendo e quando volta ao Brasil publica pela Civilização Brasileira em 1965 pela Civilização Brasileira, o Made in África. Os temas africanos, principalmente de Luanda, onde ele demorou mais. Mas é um grande olhar de um erudito que olha as nossas raízes, o vinho antigo que formaria a nossa própria civilização.